Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que era, aquele que é, aquele que há de voltar. Meus amados irmãos, que a paz de Cristo reine em seu coração. Nós somos, sim, mais do que vencedores na pessoa bendita de Jesus. Esse é o canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos, e eu estou passando por aqui para fazer alguns comentários sobre a lição dos jovens. Estamos estudando nesse terceiro trimestre do ano de 2024 o livro do profeta Daniel. E como estamos aprendendo? E nós iremos orar ao Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, estamos diante de Ti em oração. Perdoa as nossas iniquidades, nos ensina a Tua palavra, abençoe todos que estão inscritos nesse canal, abençoe também aqueles que não se inscreveram até hoje. Realize uma grande obra na vida de cada um. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós estamos estudando nesse terceiro trimestre do ano de 2024, na classe dos jovens. Estamos estudando o livro do profeta Daniel. Tá vendo aqui, ó? Dá para você observar aqui. Daniel na cova dos leões, o exemplo de fé e coragem. E nós estudamos, na última aula, nós estudamos a lição de número 10, onde aprendemos muito sobre as visões que o profeta Daniel teve sobre o tempo do fim. Ali, mais precisamente, no capítulo 7. E hoje nós iremos fazer um breve comentário da lição de número 11, ou seja, do dia 15 de setembro do ano de 2024, que é comemorado o Dia Nacional de Missões. Tema do nosso estudo: revelações sobre o tempo do fim. Existe até um texto no livro do profeta Ezequiel que nos diz assim: o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Texto principal: e aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la, e eis que se me apareceu diante uma com uma semelhança de homem. Daniel capítulo 8, versículo 15. Vamos aqui para a nossa leitura bíblica, porque toda pregação, todo estudo bíblico deve ser baseado na palavra. Meu irmão, minha irmã, você obreiro, você obreira que está me ouvindo, todas as vezes que você for convidado para pregar a palavra de Deus ou para ensinar, quando você assumir a tribuna, o púlpito, o altar, quando você assumir a responsabilidade diante de todo o povo, diante dos seus ouvintes, não esqueça, de imediato, já abra a Bíblia. Tudo bem, é normal você chegar, eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade, quero glorificar a Deus pelo convite que foi me feito, aos meus amigos e irmãos em Cristo, pastores ou líderes que me convidaram, e vamos para a palavra. Leu a palavra? Aí você vai ficar à vontade para pregar a palavra do Senhor nosso Deus. Pois bem, no livro de Daniel, capítulo 8, versículo 1 ao 6, está escrito assim: no ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. E vi na visão acontecendo, quando vi que eu estava na cidade de Suzã, na província de Elão. Vi, pois, na visão, que eu estava junto ao rio Ulai. E levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha duas pontas, e as duas pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra, e a mais alta subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente e para o norte, e para o meio-dia, e nenhum dos animais podiam estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se de sua mão, e ele fazia conforme a sua vontade, e se engrandecia. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão, e aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha as duas pontas, a qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o ímpeto da sua força. Nós somos sabedores, meus amados irmãos, que
que o livro do profeta Daniel é intitulado como o Apocalipse do Antigo Testamento. E no livro de Daniel nós enxergamos muitas figuras de linguagens. É Deus, era Deus e é Deus, que continua falando, né? Naquela ocasião era o Senhor falando com o seu servo, o profeta Daniel. Essas imagens, muitas delas, o povo daquela época já conhecia, porque muitos animais eram símbolos dos grandes impérios. Foi o que nós aprendemos na lição passada. Se você quiser entender um pouco mais, leia, escute, ouça a nossa aula que nós ministramos da lição de número 10, onde nós estudamos sobre o capítulo 7 de Daniel, onde ali nós aprendemos sobre o leão, sobre o urso, sobre a águia e assim por diante. O que eles significam? Vamos para a introdução. Nessa lição estudaremos o capítulo 8 do livro de Daniel. Essa visão, narrada por Daniel, descreve um conflito entre um carneiro e um bode, numa alusão ao Império Medo-Persa e grego. Ao mesmo tempo, a passagem descreve uma revelação sobre Antíoco Epifânio e a sua representação do anticristo nos tempos de fim. Lembrei das palavras do apóstolo João quando ele disse que já existe no mundo o espírito do anticristo. E o espírito do anticristo, ele tem levado muitas pessoas a se opor a Cristo, se opor à Bíblia Sagrada. Quando você vê alguém criticando o Evangelho, os ensinamentos de Cristo, quando você escuta alguém criticando a igreja, ou aquilo que a igreja prega, querendo ou não, ele está se comportando como um anticristo, uma pessoa contrária a Cristo. E nós iremos aprender no livro do profeta Daniel que teve um indivíduo, teve um elemento que surgiu ali naquele período entre Malaquias e Mateus, nas nossas Bíblias, porque na Bíblia hebraica, até onde eu sei, o último livro do Antigo Testamento não é Malaquias. Mas o certo é que entre o livro de Malaquias e o Evangelho segundo escreveu Mateus, existe um intervalo de 400 anos, onde é chamado de período do silêncio, onde acredita-se que Deus não falou através de profetas, como falou no tempo de Malaquias para trás. E vamos para o primeiro ponto? Pois bem, a visão de um carneiro e um bode. Características da visão. A visão do capítulo 8 ocorre no terceiro ano do reinado de Belsazar, por volta de 550 a 549. Não se tratava de uma visão pelos olhos físicos e nem imaginação da mente humana, mas uma revelação celestial concedida pelo Senhor ao seu servo. Em seu vislumbre profético, Daniel se vê na na cidadela de Suzã, na província de Elão, localizada a cerca de 300 quilômetros a leste da Babilônia. A expressão cidadela alude a um local específico, referindo-se a uma fortaleza situada em um lugar estratégico, que domina e protege uma cidade. Segundo historiadores, Suzã servia como residência de governo dos reis persas. É importante perceber que grande parte da visão é explicada pelo anjo Gabriel, a quem Deus enviou com o propósito de dar a interpretação. Então, meus amados irmãos, Daniel foi um homem que teve muitas experiências com o Senhor nosso Deus. E ele deixa bem claro que essa visão ele recebeu de Deus no terceiro ano do reinado de Belsazar. E no estudo que nós tivemos, onde nós estudamos sobre a lição de número 10, nós falamos sobre uma visão que Daniel teve, porém, Daniel capítulo 7, versículo 1, ele diz assim: no primeiro ano de Belsazar, então no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve uma visão. Aí, 2 anos depois, no terceiro ano de Belsazar, ele teve uma outra visão da parte do Senhor, nosso Deus. E o comentarista deixa bem claro que essas visões não eram simples visões, não eram visões físicas,
não era simplesmente, não eram coisas, não eram visões da imaginação do profeta Daniel, mas foram revelações do Deus que revela o oculto e o escondido. Nós aprendemos a lição passada e vou repetir. Deus, ele tem o domínio da história. Deus tem o domínio dos impérios. Deus tem o domínio dos reis, dos príncipes, dos imperadores. Tudo está no controle do Senhor, nosso Deus. E quando estudamos as profecias de Daniel, a gente observa que as profecias de Daniel se cumpriram fielmente, nos mínimos detalhes, de tal maneira que os críticos da Bíblia afrontam a palavra de Deus, dizendo que as profecias de Daniel não são aquilo que nós imaginamos, ou seja, os críticos dizem que o livro de Daniel foi escrito depois do cumprimento das profecias, ou seja, eles acreditam que eles julgam, criticam, acham que homem nenhum seria capaz de profetizar algo que se cumpriu tão fielmente como foram as palavras de Daniel. Mas a gente sabe que a Bíblia fala que Deus, ele conhece o fim de todas as coisas antes que se inicie o começo. Pare para analisar isso aí. Ele conhece o profundo e o escondido. E Daniel estava onde? Daniel declara que ele se encontrava na cidadela de Suzã, na província de Elão, localizada a 300 quilômetros a leste da Babilônia. Essa cidadela alude a um local específico, referindo-se a uma fortaleza situada em um lugar estratégico ali na região da Pérsia. O carneiro. O primeiro animal da visão do profeta é um carneiro que possuía 2 pontas. Vou repetir. O primeiro animal da visão do profeta Daniel era um carneiro, e esse carneiro possuía 2 pontas, simbolizando o império Medo-Persa. Isso está no versículo 20. Os 2 chifres compridos do animal, ou do carneiro, sendo um maior que o outro, representam a história destes 2 impérios que se unem após a conquista da Média por volta de 540. Lembra que no capítulo 5 de Daniel, o rei Ciro ordena o seu exército para invadir a Babilônia? Nós falamos sobre isso. E o rei Ciro se uniu, a Pérsia se uniu com os medos e formou o Império Medo-Persa. Então, esse carneiro que possuía 2 chifres, estava apontando para o Império Persa. Ou esses 2 chifres na Bíblia, que dentro do contexto fala de poderes, fala de reinos, fala de rei, fala de força, dando origem ao Império Aquemina. O chifre mais alto aponta para a Pérsia, que apesar de ser posterior ao reino Medo, tornou-se proeminente. Então, esse carneiro possuía 2 chifres, porém um crescia mais do que o outro, um era mais alto do que o outro. Então, esse chifre que crescia mais do que o outro simbolizava o império da Pérsia, que se destacou mais do que o império Medo. E na ocasião do livro do profeta Daniel, a gente observa que no capítulo 6 de Daniel se destacou ali entre os 120 presidentes, entre os 120 príncipes, se destacou entre os 3 presidentes, no reinado ali de Dario, ou Dário. Acredita-se que Dario estava apenas governando ali em Babilônia, porém, submisso à liderança de Ciro. A gente sabe que foi o próprio Deus quem colocou Ciro ali para reinar, porque a Bíblia fala no livro do profeta Daniel, capítulo 44 e 45, que Deus chama Ciro pelo nome. Isaías profetizou que Ciro iria ser usado pelo Senhor para trazer libertação aos judeus, reino do sul, constituído por 2 tribos, Judá e Benjamim. E essas profecias se cumpriram fielmente. E Isaías profetizou aproximadamente cerca de 150 anos antes de Ciro nascer. Olha que bênção, né?
Oh, glória a Deus. Ciro, o Grande, este foi o líder persa responsável por essa unificação e posteriormente pela tomada da Babilônia. Trata-se do mesmo Ciro mencionado pelo profeta Isaías, no capítulo 44, versículo 28. Para a gente não ficar sem ler nenhum texto bíblico, até agora nós não lemos, então o comentarista ele sugere a gente ler. Ou seja, ele colocou aqui o texto bíblico. Vamos ver o que está escrito? Isaías 44, versículo 28. Está escrito assim: quem diz de Ciro é meu pastor e cumprirá tudo que me apraz, dizendo também a Jerusalém, sê edificada, e ao templo, funda-te. Então, é uma das profecias. E também Isaías capítulo 45, versículo 1, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela tua mão direita para bater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. E existe o restante aqui da profecia. De acordo com o relato, eu abro parênteses para dizer que Ciro não era um servo de Deus. Ele apenas foi usado pelo Senhor a fim de que Deus cumprisse seus propósitos. De acordo com o relato de Daniel, versículo 4 e 5, Ciro era um conquistador implacável, sendo invencível em suas campanhas militares, o que o tornou um líder poderoso. Filho do rei persa Cambises, Ciro conseguiu conquistar os territórios da Mesopotâmia, de toda a Ásia Menor, que é a atual Turquia, e de territórios a leste da Pérsia, parte ocidental da Índia. Também é conhecido por sua atitude respeitosa em relação aos inimigos derrotados, tratando os povos conquistados com tolerância. Nós já falamos um pouco sobre isso, mas eu vou repetir. A política de governo de Ciro era diferente. Enquanto que Babilônia levou os judeus para Jerusalém para implantar a cultura babilônica sobre os judeus, Ciro já agiu diferente. Ciro libertou o povo voltou para sua terra, porém eles continuavam prisioneiros, entre aspas, do Império Persa, ou seja, eles teriam de prestar relatórios de impostos ao Império da Pérsia. Então ele tinha uma política de tolerância com relação à cultura, com relação à religião, portanto que eles pagassem os seus impostos e prestassem outros tipos de obediência ao Império Persa. E Ciro, ele era um conquistador terrível. Vamos ver o que se encontra aqui nessa referência. Tem uma referência aqui, deixa eu ver aqui, versículo 4 e 5, Daniel capítulo 8, versículo 4 e 5, está escrito assim: vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, e para o norte, e para o meio-dia, e nenhuns animais, olha só, e nenhuns animais podiam estar diante dele, ou seja, e nenhum dos grandes impérios daquela época poderiam parar diante dele. A Pérsia, irmãos, ela derrotou a Babilônia, ela derrotou a Índia, ela derrotou o Egito, e quando fala que esse animal chamado esse carneiro, ele dava coices para várias partes, nenhum dos animais podia estar diante dele, conter a força dele, derrubar ele, destruir aquele animal. Então, entenda, não é animais no sentido literal mesmo, sabe? Esses animais aqui falam dos impérios, porque cada animal naquela época era simbolizado por cada império era simbolizado por algum animal. Então, nenhum rei, nenhum império era capaz de conter a força desse conquistador, que no caso aí foi Ciro, através do Império da Pérsia. E nós louvamos a Deus que as profecias do Senhor se cumpriram fielmente. Tem até um texto no livro de Esdras, capítulo 1, versículo 1, onde narra a libertação do povo do Senhor. Espero que vocês estejam entendendo a palavra do Senhor, nosso Deus. Segundo ponto, o bode e o pequeno
chifre, e eu creio que